mais um Mesa Redonda, versão 2019. Compondo aqui hoje a mesa Robertinho, Oi, galera. Michel Liu, Joe e Diego na câmera. Eu pergunto ao Paulo da Costa. Famigerada batata doce, emoção de compostos nitrogenados, funcionalidade do fit natural. Ele falou que não é uma pergunta em si, é um tema que engloba. Ele quer que a gente fale sobre a batata doce. Essa batata doce já teve pano pra manga, né? Agora voltou pra moda, tá? Voltou. Sim, agora voltou a moda os frutos de batata doce. Oh, meu Deus do céu. Não, a galera tem que entender. Plantas e batata doce ajuda, mas você tem que ter uma quantidade de batata doce, meu irmão, na sua casa, que você não vai ter mais sala, vai ser só batata doce. Eu quero lançar um desafio. Alguém pegar um aquário razoavelmente lotado, tirar toda a filtragem dela e jogar só batata doce. E ficar medindo os parâmetros da água dia após dia. Eu quero ver se os parâmetros vão ser mantidos. Porque a gente sempre vê isso, o cara tem uma aquário dele que tá lá normal, estável, aí o cara bota lá um raminho de batata doce. Nossa, meu aquário mudou. Depois eu coloquei a batata doce aqui nele. Mas mudou o que, cara? Porque antes não tinha nada e ele continua sem nada. Mediu o parâmetro antes e depois? Qual a diferença que teve? Não, tudo tem que ser medido. Faz uma tabela diária de como os parâmetros estão sendo alterados com a batata doce. Quero ver se isso foi feito, como foi feito, as condições que foi feita, se realmente vai mudar, ou se realmente não tem que mudar, na verdade, eles têm que manter os parâmetros zerados, o mínimo possível. Mas eu acho um pouco provável isso acontecer, mesmo se lotar o centro de batata doce. Eu acho que se fosse bom, você já teria países aí tocando a Paris com só com batata doce. É só Paris, né? Exatamente. Por que Sera ia desenvolver Cicorax, que Siquem desenvolver Matrix, Mister, etc. Porque esse tem batata doce, né? Vamos para a pergunta do Thiago Neto. Cloud Eye, a doença da película branca nos olhos dos peixes. O que temos de novidade? Falta de medição de pH. Não, pode ser muitos fatores. Normalmente pode ser trauma, pode ser a pessoa jogar o peixe de uma vez sem adaptar. Você sabe que eu peguei um rapaz de Santa Catarina que procurou essa semana, né, desesperado, estava tratando os peixes há 2 meses e nada tem jeito os peixes dele, nada não sei o que fazer. Que era uma bactéria, um fungo muito agressivo, que os peixes ficavam com uma camada esbranquiçada no corpo, começava com um olho esbranquiçado e ele ficava com uma crosta no corpo, sabe? E que falaram para ele colocar Alcombacter, Aqualife, sal, Melafix, e aí ele fazia uma TPA depois, aí caía tudo aquilo, os peixes pareciam bom, só que por um tempo voltava a ficar ruim de novo. E aí ele botava mais um outro remédio, fazia mais uma TPA e melhorava de novo e voltava a ficar ruim de novo. Então assim, 98% das vezes que eu vejo alguém falar de Cloud Eye é pH baixo. É só acidose. Você subiu o pH, acabou tudo. Aí ele tá usando o teste, não vou falar o nome da marca, mas o 6.2. teste que vai dar no O mínimo é 6.2 e aí você olha lá, tá 6.2, mas na verdade tá 4. Então, até hoje, eu vou falar para vocês que eu vi acho que 3 casos que eram causados por protozoário mesmo em todo lugar. Que realmente a pessoa tem que tratar com. Mas é que nem nada de muito difícil, é álcool líquido junto com a Aqualife resolve. A primeira coisa que se faz, mede o pH. Deu 6.2, só que para 6.6 que você vai ver que em um dia sobe tudo. Zerado. A pergunta do Jean Arruda. Se o aquário ficar mais de 24 horas sem energia, eu consigo manter os peixes com TPAs regulares, mas e as bactérias no sangue? Então, tá bom para os peixes. As bactérias, infelizmente, perderam uma boa parte delas, quase tudo. Tá? Mas hoje em dia tem isso, os oxigênios em pastilha ou em pó,
que ajudam bastante. Sim, só que o problema é que se você jogar muito no sangue, você mata as bactérias. Não pode ser Transformar ainda oxigenado. Sim, então eu vou dizer que o importante é manter o peixe vivo. As bactérias dele depois. As bactérias hoje em dia tem acelerador de biologia que ajuda você a repor depois, então você não tem que se preocupar. E também não é aquele milagre que os vendedores falam. Não. Né? A gente tem que prestar muito. Eu vejo, a gente vê muita gente, principalmente geralmente o importador, né? Que dá aquelas palestras, chega e fala: "Bom, esse produto aqui, em 24 horas, seu aquário está secado." Mentira, gente. Não acredita nisso não. Ele ajuda. Ele vai diminuir o tempo, mas ninguém faz milagre. Lembrando sempre, a ciclagem termina não quando a amônia zero, Assim, quando nitrito zero. As pessoas esquecem disso. E essa parte mais complicada. Né? A amônia, normalmente, com acelerador, 5 dias já começa a zerar. Nitrito leva quase um mês. Até mais, às vezes demora muito mesmo. o aquário não está maduro, né? É só um aquário recém-ciclado. Sim. Não acho que você vai ciclar e meter 4 arraias no aquário que você vai ter uns problemas bem sérios, viu? O aquário de esporaquense, né, quando eu ciclei, eu fiz esse teste, eu ciclei com Special Blend com Night Out. E eu fiz bonitinho, medição diária. Eu tive pico de amônia com 5 dias. Com 4 ou 5 dias de pico de amônia. A amônia zerou acho, com 7 ou com 8 dias. O nitrito zerou com 15. Ou ficou próximo de zero com 15. Eu tenho um vídeo lá no canal aqui. Então assim, em 15 dias eu consegui separar um aquário. Legal. Me cortou aí para 1/3 do tempo que seria uma ciclagem. Mas não é mágico, né? Não é aquela coisa que você colocou, vou botar 40 peixes na parede. Vai dar pico de amônia. E o mesmo Jean aqui, ele perguntou qual a idade máxima do criador pode chegar. Boa pergunta. Eu já vi em Manaus lá, tem um tanque grande na Prestígia para o isopor. E eles têm uns 2,5 metros por aí. E eles já fecham 18 anos. 18 anos. Pode ser 20. Eu ia ficar aqui com 5 a 30, depende muito também do local da alimentação, tá? Mas né, vamos colocar 20 anos. Aí, deixa eu ver. Então o André fez uma pergunta grande. André Luiz, muito bacana. O meu comentário seria sobre um aquarário que eu montei há uns 25 dias, tudo novo. No segundo dia coloquei um pedaço de filé de tilápia e fui observando. Toda semana medindo o pH e amônia, porque o teste de nitrito na minha cidade estava em falta. E sempre o pH 7.5, amônia 0. E assim foi até o 25º dia de montagem. pH 7.5 e amônia 0. Me explique. E a temperatura em torno de 26 graus. Por que dessa amônia não subir? Para se iniciar o ciclo de nitrogênio, o aquário vai ser para quilos, e hoje fez os 25 dias. E já adicionei 4 quilos. Vou ficar observando e medindo os parâmetros, mas se tiver alguma explicação, por favor, gostaria muito de saber. O aquário de 450 litros com uma bomba de 3.600 litros, com uma filtragem sangue em cima do aquário e as milhas, algumas esponjas, tipo daquelas de cães. Olha, algumas possibilidades. Tem o tamanho do filé de tilápia que você colocou. O tamanho do seu tanque, você especificou aquele. Ele colocou 400 litros. Então, e outro problema pode ser o teu teste de amônia estar com defeito. Que não é raro de acontecer. Então vamos lá agora para o Sidney Silva. Estou com 2 Oscars ainda jovens, de 12 e 10 centímetros. É um aquário de 200 litros. O Sam está com 17 litros de Miracle Baby e pretende passar daqui a alguns meses eles para uma caixa de 1.000 litros. As dúvidas que tenho são: primeiro, essa quantidade de mídia está boa para os dois no aquário de 200 litros? Se tiver, ao colocar na caixa de água de 1.000 litros, precisa aumentar essa quantidade? Vou responder. A quantidade de 7 litros para 2 Oscars, por enquanto, 10, 12 centímetros é o suficiente, sim. Mas quando você for passar por uma caixa de 1.000 litros, os Oscars vão crescer, logicamente você vai ter que aumentar a quantidade de cerâmica.
Aumentar bem. Bem, porque você não vai querer rodar 1000 litros de caixa d'água com 17 litros de Miracle Baby. Mas nem com 100. Sem falar que eu duvido que vai ficar só em 2 Oscar de 1000 litros. Né? Também tem isso. Aí o Ricardo Bezerra. Como seria o aquarismo brasileiro se pelo menos 80% da população tivesse pelo menos um aquário de 100 litros? A gente tá discutindo isso daqui, cara. A gente não consegue nem pensar nisso. Não dá pra mensurar isso. Né? Porque se a gente pensar hoje em cachorro, deve ter o quê? 40% da população com cachorro? 30%? E você vê como tem pet shop. Então seria uma coisa inimaginável 80% da população ter um aquário de 160 litros. A gente está falando de 160 milhões de pessoas. Não dá para pensar. Todo final de semana, quando fosse dia de TPA, ia faltar água. Sim, porque você tem que pensar o seguinte, que isso daqui seria de 5 a 6 países europeus, a população inteira ter aquários. Algo. Não dá pra gente pensar nisso. Faz isso aí, 160 milhões, vamos supor que cada um tem um aquário de 100 litros. Vamos fazer uma TPA de 20% disso aí, 20 litros. Vai dar, acho que é 3 bilhões, né? 3 bilhões e 200 milhões. De litro, 3 bilhões e 200 milhões de água de TPA por semana. Tem ideia do que seja isso? Vai ter que ter uma estação de salinização de água do Oceano Atlântico para conseguir o TPA. Não vai ter uma estação de tratamento de água de TPA para voltar para a natureza. Né? Aqui outra pergunta do Renato Sobral. É possível a reprodução de gouramis gigantes entre espécies diferentes? Exemplo, um híbrido, por assim dizer, um gourami gold com um gourami red-tail. Pergunta isso. Possível, né? Na natureza tudo é possível. Mas extremamente difícil. Mas não falo. As pessoas falam bastante de híbrido e tudo, mas se a gente parar para pensar na natureza mesmo, é muito difícil acontecer. Existe o Gold na natureza? Gold na natureza? Pode ser que exista. Mas com essa frequência? É que assim, né? O Gold é uma mutação que chama muita atenção. Então a tendência é que os filhotes ser predado sejam muito. Mas é o cinza, né? Você tem 4 espécies de gourami, né? É o Six fasciatus, né? Six fasciatus, o gourami, tem o Exodon, Quase 5, eu não lembro. 4, 5 espécies só. A natureza, ela evita hibridismo, tá? Quando acontece, você tem um caminho de separar espécies ou de extinguir uma delas. Então, um exemplo para vocês: saguis. A gente tinha aqui no Sudeste o sagui de tufo preto e no Nordeste o sagui de tufo branco, espécies que são separadas em biomas diferentes. Devido à ação humana, trouxeram um sagui de tufo branco para o Sudeste. Ele começou a cruzar com o nosso sagui aqui de tufo preto. O que está acontecendo? O híbrido que se originou, ele é fértil e está extinguindo o sagui de tufo preto. Então a tendência é que daqui a alguns anos o sagui de tufo preto seja extinto da natureza e fique só o híbrido dessas duas espécies que vai ocupar o lugar dele. O que normalmente acontece quando tem híbrido na natureza é isso, tá? Uma sucessão ecológica. Mas o que aconteceu? Teve uma ação humana para que os de tufo branco. Sim. Porque senão não ia acontecer. Então, mais ou menos como, por exemplo, acontece com os tucunaré, tem um piquiti com queubé. O que acontece? No Tocantins, Araguaia, você não vai ver tucunarés híbridos. Você vai ver aqui no Sudeste, represas, coisas assim. Isso é bem difícil. Foi induzido pelo homem a cruzar, porque ele ficou sem opção e acabou cruzando. Por exemplo, é uma coisa bem rara também de acontecer, até nas represas por aqui. Sim. É só onde você tem, por alguma razão, uma população muito baixa de uma, muito grande da outra. Então, às vezes, um parceiro daquela que tem menos acaba formando um casal com a que tem mais. Mas é exceção. E mesmo nessas em ambientes muito confinados, como lagos pequenos, assim. Lago pequeno já é uma bastante probabilidade. Sim. Mas sempre tem uma ação
trás de tudo. Não é uma coisa natural. Não é o que acontece naturalmente no rio. Esse é o ponto principal. Uma coisa que as pessoas confundem, arraias. Tá? Arraia aqui do Paraná. Você tem Falk Nerry, você tem motor, o Gremlin, tá quieto? Obrigado. E você tem a Amande. Tá? A Amande, normalmente as pessoas chamam de híbrido. Então, né, falando sobre as arraias do Rio Paraná, você tem as Falk Nerry, as motores, e o pessoal chama, essa aqui é híbrida de Falk Nerry com motor. Não. Geralmente o pessoal chama de híbrida, é uma outra espécie chamada Protamotrigo amande. No Rio Paraná, apesar de existirem arraias de espécies diferentes, e arraias são conhecidas por hibridizarem muito fácil, então, se você junta em um aquário arraias de espécies diferentes, elas hibridizam com uma grande facilidade. Mas na natureza existem mecanismos que foram aparecendo para evitar isso daí. Então, por exemplo... Tem bastante espécies, né? Tem mais ainda. A Strix, por exemplo, a Strix original, ela é do Rio Paraná. Da bacia. Tem a Schumacher também. Tem antigamente era chamada de Bruno, a maior A Brachyuria. Brachyuria. Só que acho que não dá no Brasil, dá só na... Ela é mais Dá pra na baixo. Argentina lá. É mais tá mais largo. O que acontece no geometria da natureza? Esses animais, em algumas épocas do ano, eles se separam nas populações. Então existem épocas do ano que você pega Falk Nerry e motor, por exemplo, elas têm o mesmo conteúdo estomacal. E tem épocas que elas têm conteúdo estomacal completamente diferente, ou seja, elas estão em partes diferentes do rio. O Murilo da Raia Sul me falava que as Falk Nerrys, no geral, elas estavam em lugares diferentes das amantes. Bem diferentes, cara, das híbridas. Sim. Então, apesar de viverem juntas, elas não ficam misturadas no mesmo ambiente o tempo todo. Bom, pessoal, então vamos chegar aqui ao fim de mais um Mesa Redonda. Agradeço a participação dos meus dois colegas aqui, que é o nosso cameraman. / babá. Que tem que cuidar do... E toda hora que tá passando. Sim, a participação do filmando na câmera. Sim. Né, Grêmio? E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Valeu. Fui. Até mais. Ô, Tamires, Deixa eu avisar. a gente vai gravar, viu? E outro problema Opa. Levantando a câmera. Quando você... Ô, Tamires, esse é seu filho? Pois não. Pega esse neném aqui um pouquinho, que a gente tá para filmar. Não fica parado. Eu não conheço seu filho. Te vira. É só tirar ele do varal. Você quer ser dona de casa, Diego? Vai jogar bolinha e vai atrás. Vai. Vai ser aqui, ó. Pô, tá começando a gravar agora. Mas eu vou dentro. Puta que pariu. Pô, tem bateria? Vamos lá, agora vai. Eu deixo já pra poupar. Esse idiota aí, a gente já falando meia hora aqui e começou a gravar agora. Nossa, tinha que ser. Agora foi. Agora tá, 20 segundos já. Pum. Agora você tá peludo. Então você tinha um filho. Tem ainda, tá vivo? Não morreu não. Então vai.